Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Estamos aqui com nossa sumidade, Dr. Walter Trebitz, que não conhece, ele é professor de Direito e Universidade, ele é metafísico, ufólogo e um monte de coisa boa, além de ser meu grande amigo. Tudo bem, Walter? Como está você? Tudo ótimo, Ângela. Boa noite aos nossos ouvintes. Mais um dia aqui para a gente falar sobre coisas para o crescimento pessoal. Tudo bom, Ângela? Tudo bem, e você, como vai, Walter? Tudo firme por aí? Graças a Bem-vindo ao Deus. seu programa, né? Ao seu programa, porque o Walter é remido desse programa chamado Ponto Zero, que é o início do saber, é para que a gente se transforme realmente. É muito profundo tudo que o Walter fala, e realmente, se colocar em prática, funciona e a gente sai desse bairrismo existencial e entra para o universalismo aí. Walter, nós temos um tema bastante interessante que você me enviou, que eu achei muito legal. Missão angelical e o amadurecer do ser humano. Você quer falar alguma coisa do tema? Gostaria sim. O que se trata isso? A missão angelical e o amadurecer do ser humano. Nós entramos, como todos já sabem, todos que nos acompanham, a gente sempre repete isso, né? Numa época de quinta dimensão e de transformação do nosso interior, de transformação do conhecimento. Então, a missão angelical, ela precisa ser conhecida por todos nós, porque você conhecendo a missão angelical, não só você sabe o que você veio fazer aqui, como funciona o seu ciclo kármico, se você ainda tem um, ou se você ainda cumpre algum, e que o que você veio fazer aqui. E esse conhecimento da missão angelical é também um fator de autoconhecimento. Isso também levará cada um de nós a nos conhecer. Eu pratico esse estudo numa ordem que eu faço parte e os resultados são fantásticos em termos de abertura consciencial. Então, a missão angelical é muito importante porque ela não é aquilo que nos desenharam, ela é algo muito maior do que isso. Walter, o que é de fato a missão angelical, então? Conta pra gente. Bem, o que nós conhecemos como anjos foi-nos, na verdade, desenhado, pintado e feito a uma imagem de bondade, de proteção. E, na verdade, a missão angelical é muito mais do que isso. E a bondade angelical, ela existe na medida que você sai do limbo da ignorância. Se Uhum. você permanecer na ignorância, o anjo, ele é um cumpridor, um ceifador e um cumpridor de ciclo kármico. Ou seja, aquilo que você chama de bem, né, muitas vezes pode não ser o seu bem. Então, qual que é a grande diferença entre você reconhecer de fato a missão angelical, né, você reconhecer, aproveitar, participar dela, ou ser um objeto apenas, né, de participação do cumprimento da missão deles, porque um anjo ele é implacável naquilo que ele cumpre. Ele não pergunta, não espera, se chegou a hora, ele ceifa, né? O anjo ceifador, como a gente conhece, né? Ele passa, né? Ele passa e leva quem tiver que levar. E onde nós entramos nisso? Pelo bem, quando nós saímos do campo da ignorância, né? Quando nós saímos do campo da ignorância, aí você encontra de fato o bem e aquele anjo que nos desenharam, aquele anjo de asas, aquele anjo que nos protege. Porque eles não protegem e não participam da ignorância do ser humano, eles participam da sabedoria. Então, quanto mais você se desenvolve, mais você está conectado a eles. Por isso que se fala muito que se você quer a presença dos mestres angelicais com você, você precisa se cuidar, você precisa mudar seu padrão vibracional, você precisa praticar oração dentro da sua crença, porque aí esses mestres se aproximam de você. Né? Essa simbologia, que na verdade não é uma simbologia, é uma realidade, é Uhum. justamente você sair do campo da ignorância. Ô, Walter, essa missão tem relação com os arcontes aí?
Exatamente nesse ponto é que as pessoas, o ser humano foi enganado no seu ciclo reencarnacional. Os arcontes, traduzindo a palavra arconte, significa os juízes das causas primeiras. Então, eles tiveram uma participação especial, né, na transição do ser humano entre o planeta, a quarta dimensão, e outras missões, né, no planeta Terra. Agora, os arcontes, para a nossa dualidade, para nosso conceito do senso comum de bem e mal, ele é considerado o ápice do mal. Né? No nosso conceito de bem e mal, ele é o ápice do mal. Por quê? Porque o arconte, ele é um ser de uma criação para a manipulação da consciência humana em detrimento de alguns interesses que pairaram no planeta, interesses escuros à nossa consciência, escuros ao que é o princípio da humanidade. Então, esses seres, eles não podem encarnar, eles não conseguem encarnar num corpo humano, mas eles pairam em quarta dimensão. E eles têm uma capacidade incrível de se transformar, né, em seres que, ao nosso ver, muitas vezes embotado ou meio cego, vamos chamar assim, né, nós muitas vezes até o enxergamos como anjos. E, na verdade, eles são seres cumpridores, só que cumpridores de uma missão que não é a nossa também, né? Então, cuidado com a questão angelical, porque nem todo anjo que se apresenta como anjo o é. Por isso que a sua ignorância é, né, a forma pela qual tanto os anjos cumpridores quanto os arcontes nos fizeram escravos, né? Escravos até da nossa própria existência. Né? Então, isso precisa prestar muita atenção. Guardem esse nome, pesquisem e verifiquem que a ordem angelical é, muitas vezes, sitiada por esses seres, que também estão em processo de banimento do planeta, mas ainda é uma realidade difícil e que atrapalhou muito, escravizou muita gente aqui no seu ciclo reencarnacional. Podemos então entender, Walter, que os arcontes enganaram a humanidade? De certa forma, sim. Mas se enganaram, a gente tem que jogar entre aspas, né? Porque se enganaram tem muito a ver com a nossa própria ignorância. O nosso próprio ignorar das coisas do espírito, das coisas da alma, das coisas da consciência, nos fizeram repetir processos aqui, cumprir muitas vezes jornadas kármicas que não nos pertenceu, né? Não fazia parte, né, da nossa realidade. Por isso que é tão importante hoje cada um questionar o seu ciclo de vida, né? Verificar de fato se aquilo que você está, digamos, sofrendo, passando, pertence a você. Faça essa análise com você que você encontra a resposta. Isso não é um mito, isso não é uma invencionice, isso é uma realidade, né? Faça essa análise e quem sabe muitos de vocês vão encontrar uma resposta na qual vocês vão descobrir que o seu ciclo de vida aqui seria outro, né? Seria outra sua missão, né? Dentro do seu subconsciente está a resposta para tudo isso. Porque os arcontes pertenceram à ordem dos escuros, que a gente conhece que tanta, né? Tanta missão hoje que existe de resgatar, né, essas forças escuras do planeta, né? Retirar essas forças escuras do planeta, e eles tiveram, né, como soldados dessa ordem de dor, né, de mágoa, de tristeza, de desespero, de angústia, toda essa vamos chamar assim, anti-energia, anti-matéria energética positiva, era aproveitada por essa ordem escura, e eles eram encarregados de provocar esse processo. Ô, Walter, a ignorância, então, facilita a missão angelical? De certa forma, sim, porque na medida que, né, um anjo cumpridor, ele não conta com a sua sabedoria de participar do processo, ele simplesmente te coloca no pacote e você é levado. Por isso que é tão importante
sair do campo da ignorância. Quem tem envolvimento com uma missão angelical de cumprimento e não tem consciência, ignora o processo, ele é um seguidor, ele é um manipulado, ele é empurrado, ele é o rebanho, né? Isso é muito importante, porque o anjo ele pode ter a bondade, ele pode ter o que for, mas se ele não cumprir a missão dele, ele perde essa qualidade, e eles não abrem mão disso. E não podem fazer nada se você está no campo da ignorância. Então, pode-se dizer que facilitou a missão angelical, por quê? Porque muitos deles simplesmente cumpriram a sua missão, lamentando muitas vezes ter que cumprir em cima, né, da ignorância de um grupo ou de uma massa, né, e a formação da consciência está justamente sair desse campo, essa independência que você não faz mais parte, né, de um todo que vai ser arrastado, seja onde for, no momento que for. Porque o cumprimento das ordens angelicais, ele está aí, né? As agendas que a gente pode chamar estão aí. A gente está vendo o que está acontecendo, né? E muita coisa que está acontecendo faz parte desse cumprimento, né? Mesmo que tenha classificação para gente de mal, de coisas, né, que na verdade são, né, negativas em relação a nós, mas é uma dispensação deles e o seu saber, a sua elevação pessoal, né, te faz participar desse processo de uma forma em que você participa dentro de um crescimento e não de um arrastar de coisas. Você não é uma ferramenta ou uma máquina de multiplicar situações ou destinos ou determinadas ordens vibracionais que já não são mais o ser humano, né? Já não pertencem mais ao ser humano. E onde se situa a crença na salvação em tudo isso? Essa pergunta é bastante interessante e importante as pessoas gravarem o que vai ser dito agora, né? A crença na salvação é justamente a formação do seguidor. Quem crê na salvação não vai passar ou não passa de um seguidor. Verdade. Então, primeiro, né, é a aceitação do conhecimento, é a aceitação da sua existência. A crença é o caminho do seguidor, aquele que quer seguir, ele quer que alguém encontre o caminho para ele, e esse caminho tem um sinônimo aí, que se coloca nas filosofias religiosas, que é a salvação. Essa salvação, de fato, é a maior mentira existencial que já existiu diante do ser humano na sua existência aqui na Terra. A salvação, de fato, não existe. O que existe é o seu crescimento pessoal, o seu desenvolvimento, a sua ascensão consciencial, e isso te coloca no plano da participação ética, moral, né, e vibracional necessária para o seu crescimento. Então, a crença na salvação é a formação do seguidor. E aí a gente lamenta porque os anjos estão lamentando a mesma coisa. E a palavra seguidor já fala muito, né? Seguidor, né? Seguidor. Já está dizendo o que é, né? Ô, Walter, o dogma e a doutrina são uma missão angelical? De fato foram, né? Foram. O dogma é o incontestável. O dogma é o incontestável. A formação da fé negativa está relacionada ao dogma e à doutrina. O que eu chamo de fé negativa? É aquilo que acontece da seguinte forma: você não entende mais o Criador, você não entende mais a sua existência, passa a ter fé. Então você tem que acreditar. A fé pode ser o limite entre o saber e a ignorância. Isso é muito triste. E o pensamento polarizado vai dizer, então ele diz que a fé é uma coisa negativa, não tenho que acreditar em mais nada. Não se trata disso. A sua convicção sobre a vida, sobre você, sobre as coisas do universo,
né? Sobre as energias positivas, sobre a sua própria expansão de consciência, é o sinônimo da verdadeira fé. Agora, aquela fé ignorante, né, que diz, em outras palavras, bom, como você não entende o Criador, você não entende as coisas do universo, então tenha fé, acredite, né? Então, o dogma e a doutrina trouxeram justamente isso. Por quê? Porque alguma coisa acontece nos textos bíblicos, e aí a resposta vem, porque é assim, isso é o dogma, né? Porque é assim que tem que ser. Né? Então, a missão angelical trabalhou com isso, sim, por mais bondade, por mais amor que eles possam ter levado aqui para o planeta, para o ser humano, até porque existe na carta de Paulo, no primeiro evangelho de Paulo, aos Coríntios e Filipenses, ele diz que a Bíblia foi dada ao mundo ocidental pelos anjos do destino, dando a cada um e a todos exatamente aquilo que necessita. Então, o dogma e a doutrina têm a mão dos anjos. Por quê? De determinado momento, para organizar a espiritualidade do planeta, no sentido da sua expressão, é o que eles puderam fazer. Certo? Tenha fé. Né? Tenha fé, acredite. Já que você não consegue transcender, você não consegue assimilar, você não consegue abstrair a essência, então tenha fé. E isso é o grande limitador. Então, foi uma das grandes ferramentas angelicais, foi o dogma e a doutrina, né? Onde acredite. Pois é. E aí emperra a evolução da mente humana, do ser humano, né? Ô, Walter, então o anjo, na acepção da sua missão, ele é um cumpridor ou pouco ou nada protetor? De fato, ele é um cumpridor. Não se iludam pensando que o anjo vem aqui, bota a mão no seu ombro e ele vai te levar na mão, aquelas grandes asas brancas que eles costumam ter, e vai te encaminhar e vai te proteger. Não. O anjo, ele espera de você tanto quanto ele tem que fazer. Se ele é um cumpridor, ele espera que você cumpra também. Por isso que o limbo da ignorância é perigoso. Né? O ignorante é perigoso. Se você não fizer a sua parte, anjo algum consegue, né, realizar, não só por você, pela humanidade. Quando eu falo aqui, eu não aponto ninguém, né? Eu falo do ser humano, de todos os nós. Isso serve para 100% da humanidade. Né? Cada um ascendendo a sua missão. Né? Porque é disso que existe em relação ao anjo cumpridor. O anjo cumpridor, o que quer? Ele abre portas, né? Ele dá as oportunidades, ele traz a luz. Agora, se a pessoa vive nas trevas, no dia que soar o momento, ele passa o que a gente chama do anjo ceifador. Ele passa a foice e leva. Isso não é juízo final, não. As pessoas pensam, isso é no dia do juízo final, para aqueles crentes né, aqueles crentes de uma crença voltada ao apocalipse bíblico, à escatologia bíblica. Não é assim, não. O juízo final acontece todos os dias, cada momento que a pessoa ignora na sua existência, ela pode estar se autocolocando um certo juízo final, que não é dado por ninguém, é dado pela sua própria inconsciência. Né? Porque o juízo final acontece para quem não tem consciência. Porque quem tiver consciência vai viver o apocalipse como ele de fato é. Né? Traduzindo a palavra apocalipse, você encontra a palavra transformação. Né? Então, quem acende a sua consciência, ele está num processo de transformação, um processo apocalíptico de transformação, e não de fim, e não de julgamento, e não de esperar estar numa condição A, B ou C. Esteja na sua condição, na sua independência consciencial, onde você vai caminhar no universo, você vai encontrar o seu caminho. Se seu caminho for esse planeta, aqui você vai ficar, aqui você vai se desenvolver, mas você tem que fazer parte disso. Não espera ser levado ou ser deixado, porque isso, né, é a tradução de uma bela inconsciência, de uma triste ignorância,
e que a missão angelical não trata disso. Olha só, hein, pessoal, para prestar bastante atenção. Por isso que autoconhecimento é escrito lá no portal de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo. Esse é o grande segredo de tudo, né? Ô, Walter, o que a missão angelical tem em relação com o destino maduro e a espada ceifadora e o resgate kármico? Bom, inicialmente o destino maduro, é importante saber que destino maduro, para traduzir o que é isso, porque muitos, quando se fala isso em palestras ou em algum tipo de exposição, me perguntam, mas o que é destino maduro? Destino maduro é mais ou menos, né, explicando para facilitar, é quando bate o sino e vai acontecer. Né? É uma passagem difícil que a pessoa tem na vida. Uma doença, um acidente, muitas vezes é fatal, né? Então leva a pessoa, né? A pessoa sai dessa dimensão em relação a esse acontecimento. Ou é um acontecimento muito difícil, a pessoa enfrenta uma situação muito, muito pesada na vida, né? E isso tem relação com o trabalho angelical, de acompanhamento ou de cumprimento disso. A espada ceifadora, eu falei um pouquinho aí, né? No momento em que existe a necessidade de você retirar determinado padrão vibracional negativo denso, isso é retirado e quem fizer parte desse negativo, desse pesado, vai ser retirado junto. Isso está prestes a acontecer em caráter global. Hoje já existe, a massa não está percebendo muito, né? Ainda não chegou neles, de fato, assim, muito perto, mas isso está acontecendo no planeta neste momento. Né? E resgate kármico é o que a gente tem visto. Né? Muitos até vivendo a roda de Sansara, o repetir de processos kármicos, e isso, no planeta hoje, mais a mais está sendo dissolvido, está sendo retirado. Por isso que o processo de regeneração começou ontem. Ontem, que eu digo, há um tempo. Né? E ele precisa ser trabalhado por cada um de nós. Nós temos que deixar a ideia do karma para a regeneração, a ideia da expiação e provas. Nós temos respostas na vida que nos conduzem à regeneração. Porque mais à frente, esse planeta não será mais de regeneração. Será dos mestres ascensionados. Então, nós precisamos ascender, né, para o processo de regeneração, porque lá na frente, nem no processo de regeneração nós vamos estar mais. Está longe ainda isso, né? Mas vai acontecer. Que bom. Ô, Walter, como podemos viver a missão angelical no que entendemos como bem geral, como bem? Isso é o resumo de tudo que nós falamos. Como é que você vive a missão angelical pelo bem? Combata a ignorância, para si e para quem você puder. Combater a ignorância, exercer a liberdade. O que é exercer a liberdade? Fazer o que é necessário. Porque um dos dois princípios básicos da liberdade é combater a ignorância e fazer o que deve ser feito. E isso é o sentido real da liberdade. E a missão angelical está aqui para que nós exerçamos a real liberdade nas nossas vidas. Né? Então, lembrem que ser livre não é fazer tudo o que eu quero, é fazer o necessário, o que é necessário. Mesmo que eu não tenha disposição para isso, eu entenda ser diferente, mas eu preciso ser cuidadoso e fazer o que é necessário para minha família, para os meus filhos, para o meu par, no meu trabalho, com os meus amigos. Tudo significa liberdade, é fazer o que é necessário. Aí, de fato, você vai ser livre. E, em segundo plano, combater a ignorância. Saia do limbo. Procure, pesquise, estude, faça cursos, procure pessoas que possam te esclarecer, que te deem a luz. E eu digo que isso não é um trabalho intelectual e acadêmico, não é ter mais uma profissão, mais um diploma de faculdade, não. É ter mais conhecimento para si mesmo.
Sem né? dúvida. Procure uma vida mais saudável, faça protocolos de saúde para você, saúde natural. Tem dezenas de médicos com competência maravilhosa ensinando isso, a você ter uma vida melhor. Isso já é um passo gigantesco para sair do limbo da ignorância de si mesmo, de consumir coisas tóxicas, de consumir produtos que vão acabar com o seu, né, organismo, com o seu físico. Isso é viver o bem angelical. Do contrário, você está aguardando, né? Está aguardando, esperando, não se sabe bem o quê, mas não vai ser uma coisa que vai te dar independência. Você vai estar sendo arrastado numa corrente, numa enxurrada, e não seja isso, seja independente, saia dessa corrente, saia dessa enxurrada, sendo independente. Nossa, bem legal. O Walter, os anjos são implacáveis com a ignorância? Totalmente. É tudo que a gente falou aqui. São totalmente implacáveis. Eles não têm piedade de quem se mantém na ignorância. Eles te dão a oportunidade, têm compaixão sobre você, mas se você insistir em ficar na ignorância, porque eles lidam com seres que têm livre-arbítrio, que têm a capacidade infusa pela sua própria essência. O ser humano não é um animal que vive por um espírito grupo, só pelo seu instinto de se alimentar e se reproduzir. O ser humano tem isso e muito mais do que isso. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Como somos co-criadores da nossa realidade, nós fazemos parte dela o tempo todo. Então, o anjo, ele vai nos dar a luz e a oportunidade. Mas no momento que tiver que acontecer, ele não será piedoso com quem insistir em ser ignorante. Obviamente que eles têm a percepção disso, né? Isso não é um julgamento aleatório, mas é um fato. Tem mais uma perguntinha aqui. E com esses que fazem questão de arregimentar seguidores, de enganar as pessoas, seja dentro das religiões, seja dentro dos centros espíritas, seja dentro da onde for, como que vai ser essa questão angelical? O que vai acontecer com essas pessoas? Porque eles não são ignorantes, né? Eles têm o conhecimento, mas eles querem que as pessoas eles querem que as pessoas continuem seguidoras, né? Parece que eles fazem isso sabendo, né? Não sabendo talvez essa parte angelical, né? É isso que eu estou te perguntando. Então, mas o grande desafio agora é fazer essas pessoas que têm a capacidade de arregimentar consciências e ainda em cima de mentiras ou de manipulação, elas serão conduzidas a um mudar consciencial delas, que não será aqui nesse planeta. E será dada a oportunidade, né? Uma mudança, porque elas têm, como você bem disse, elas têm muita capacidade, elas conseguem o convencimento, elas conseguem passar uma mensagem, só que de forma distorcida e muitas vezes mentirosa. E elas não terão lugar aqui. Todas elas serão arregimentadas por um plano para que elas tenham oportunidade de entender o seu processo e trabalhar num campo de regeneração consciencial, de auxílio, que será a chance delas de entender esse processo no qual elas participaram. Participaram e se aproveitaram da ignorância, porque um lado foi ignorante e o outro se aproveitou disso. Como os avatares que passaram aqui no planeta, alguns caíram porque viram que ser rei, ser o dono do poder no planeta era muito bom, muito prazeroso, e descumpriram sua missão, né? A gente sabe que isso no curso aí da história conta-se muito isso. Então, isso precisa ser revisto, e hoje estão sendo convidadas essas pessoas a rever os seus posicionamentos e procurar sublimar essas atitudes. Um ou outro está entendendo o processo, mas isso ainda não é muito claro. A maioria parece que não.
mas eles estão sendo convidados, sim, a rever as posições deles em relação ao grupo que eles, vou chamar assim, manipulam ou conduzem. Tudo isso está sendo dado a oportunidade. Mas eles, quando for a hora, porque tudo está se tentando fazer pela maior possibilidade de paz possível. Possível. Uhum. A maior possibilidade da paz possível. Sem conflitos, sem guerra, sem revoluções. Mas o momento está aí. O momento é questão de minutos, vai acontecer. Bom, o assunto é interessantíssimo, o Walter trazendo muito esclarecimento às massas. Eu só tenho que agradecer, né? Porque é um presente toda sexta-feira estar aqui com esse grande amigo de alma. Pessoal, o Walter também está na Cron TV, todas as quartas-feiras, né, Walter? Você está lá? Quarta-feira, Acendendo Você, nós temos lá uma meia hora também, maravilhosa, para falar um pouco com vocês também. São assuntos muito iguais ao que a gente está falando hoje, só que ali é um momento ali que eu preparo alguma coisa assim também provocativa para o pessoal pensar, refletir, e tem muita gente aproveitando, isso é muito legal, tem muita gente participando, maravilhoso. Bom, pessoal, peço que você se inscreva aí na TV Galáctica, no Cron TV, que nós temos uma grande parceria, e toda sexta-feira, Walter aqui e Walter no Cron TV, onde ele é um dos administradores nossos, aí, um dos nossos amparadores da Anos Luz, aí, trazendo muito conhecimento. Gratidão, Walter, uma honra enorme estar contigo. Quarta-feira, então, plugadinho no Cron TV, que o Walter Trebs está lá. Até mais, Walter, um beijo. Mais. Obrigado. Gratidão, pessoal. Até o próximo ponto zero.